Alguém já disse isso pra você, ó, faz um desenho aí pra mim, faz um desenho rapidinho. Frases como, ah, mas você trabalha ou você só desenha, né? Ou, sério que você vai seguir essa carreira de desenho? Esse vídeo é pra te ajudar a dar algumas respostas mal criadas, mas com elegância. Uma resposta bacana, com fundamento, pra você saber se defender. Então vamos lá, roda a vinheta. É engraçado, todo mundo é criança, desenha, e os pais apoiam, falam, nossa, meu filho é um talento, ele não tem nem 10 anos aqui, ele já copia o Homem-Aranha, ele já faz igual lá aquele desenho, olha esse meu filho aqui, ele tem 13 anos e faz um retrato igual, né? Ele pegou uma foto lá e fez igual. É mesmo, é? E eu tenho um ateliê particular aqui em Curitiba. E os pais vêm aqui, a maior parte dos meus alunos são crianças. Entre 4, 5 anos até os seus 13, 14 anos. E os pais vêm, investem, motivam, fazem os filhos desenvolver a criatividade, aprender a trabalhar com materiais, a criar personagens, enfim, incentivam, investem. E aí, quando chega a hora da criança, né, que agora ela tá adulta, decidir o que ela vai fazer na vida dela, aí muitos pais se questionam, será que isso vai dar futuro? Você vai realmente, filho, fazer uma faculdade de artes plásticas, ou de artes visuais, ou de animação? Você tem certeza que você quer fazer isso da sua vida? Que você vai viver de desenho? Que desenho é coisa de criança, né? Desenho não é uma coisa de adulto. E aí, muitas famílias acabam desincentivando os seus filhos, mostrando um lado limitador, principalmente da questão financeira, e por ignorância, desconhecem toda uma amplitude do mercado que envolve a arte. Então, eu quero com esse vídeo que você se sinta preparado, com fundamentos, com argumentos para você poder conversar com sua família de uma maneira tranquila e mostrar para eles que é possível sim ser um grande artista, ser reconhecido e viver de desenho, pagar os boletos e sustentar a sua própria família com isso. E eles vão se surpreender com o resultado dessa história. Então, se você está aqui e você é muito novo, presta atenção nesse vídeo. E se você já passou por esse sofrimento, já teve que abrir mão do seu talento, do seu sonho e chegou aqui, está com 40, uns 50 anos e deixou de lado esse seu sonho e agora está querendo resgatar, vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar alguns dados para você entender como que é esse mercado que envolve a arte, a ilustração, o desenho animado e os jogos. Muito bem, é muito comum, né, você começar a desenhar ali e o pessoal começar a te estimular, falar, pô, tu desenha bem e tal, e daí vem, faz um desenhinho aí pra mim, faz aí rapidinho um desenho pra mim, eu tenho uma marca aqui, eu tô abrindo uma empresa, faz aí só um desenho aqui, só pra eu colocar lá. E você sabe, você que desenha, você sabe que é simples no sentido de que depois de você estudar tanto, de você se dedicar tanto, de você, né, suar tanto, praticar tanto, realmente vai chegar num ponto que desenhar vai ser muito rápido. Hoje, quando eu coloco a mão no trabalho, eu faço muito rápido, eu desenho rápido, mas isso não quer dizer que ele é um inho. Não é inha, é ão, é um problemão. Essa questão do diminutivo, faz um desenhinho aí. Hoje, depois de tantos anos, ninguém mais me pede esse tipo de coisa, né? Faz um desenhinho aí pra mim. A não ser uns amigos que pedem, pô, faz aí uma piada aí, desenha o fulano lá pra tirar um sarro dele lá e tal. É diferente, é outra situação. Mas muita gente vem conversar sério, né? Faz aí um desenhinho rapidinho, você faz rapidinho aí, faz aí pra mim. Vou pôr teu nome lá no desenho. Esse tipo de proposta que faz com que a gente se sinta desvalorizado. Então, o que você precisa ter? Você precisa mostrar para essa pessoa como que é esse processo. E para isso, você precisa ter um portfólio. E um portfólio dentro de um sketchbook. Então, você sempre tenha um sketchbook na mão, por onde for, para que a pessoa, quando ela fizer isso, você explique o processo do seu trabalho, mas com um apoio visual. Você fala assim, cara, eu posso fazer esse teu desenho aí, mas você tem que entender o seguinte, ó, que eu começo aqui nos estudos de referência, daí eu exploro os formatos, depois eu faço aqui toda a geração de alternativas, aí depois que eu defino a silhueta, faço uma estruturação do conceito. Então eu pego o briefing e transformo essas informações em um conceito, um personagem prévio, adiciono detalhes, desenvolvo os gestuais,
Daí depois dos gestuais eu vou e aplico no layout, e aí eu faço uma limpeza disso, eu faço um acabamento que pode ser digital, pode ser tradicional, e aí eu entrego o trabalho. Então veja, tem todo esse processo aqui para que eu consiga chegar nesse desenho que você quer que eu faça. Agora, se você quer aqui um rabisco qualquer para você, bem, eu faço aqui. Ele não é lindo, só precisa de uma gravata. Só que eu posso te proporcionar um trabalho muito profissional que vai valorizar a sua marca, que vai fazer com que você tenha mais clientes, que você tenha um posicionamento conforme a estratégia do teu negócio. Então, quando a gente faz o desenho para um cliente, tem todo esse fundamento que a gente trabalha, estuda, pratica para chegar naquele desenho, né, que representa, que estrutura toda a linguagem visual de uma empresa, né? Então, aquele desenho, né, você pega, por exemplo, o Chester Cheetah, dos Cheetos, né? Você pega o personagem do Fandangos, você pega o Tony Kellogg's, o gênio do Chamito. Então, você tem uma série de personagens que eles são muito bem trabalhados, muito bem desenvolvidos para poder trabalhar a representação dessa marca, que conversam com crianças, né? com esses produtos alimentícios que fazem uma conexão direta com crianças. Mas tem outros exemplos aí. Então, quando alguém vier falar para você, faça um desenho para mim, você já sabe. Converse com a pessoa, não precisa falar, eu fiz um curso, eu fiz a faculdade, eu fiz tantos workshops, porque não sei. Esses não são bons argumentos. Não use esses argumentos. Apenas mostre o processo, mostre que é um processo que é feito por etapas, muito bem desenvolvido, muitas soluções gráficas e o principal, que é uma obra personalizada conforme o conceito, conforme a necessidade e a estratégia de mercado daquela empresa. Então é um trabalho muito complexo que demanda tempo, dedicação, criatividade, raciocínio criativo, raciocínio lógico, análise de mercado, como você tem que entender um pouco de conceitos de marketing, de cinema. Então são uma convergência aí de conhecimento com habilidade técnica que vai fazer com que você consiga chegar nesse desenho. Outra frase comum, né? Você trabalha ou só desenha? A gente só desenha. A gente só desenha. E a gente é pago para isso. Então desenhar realmente é uma atividade prazerosa, terapêutica, divertida, criativa, desafiadora. Desenhar é muito bacana. É divertido sentar, vou criar aqui um rinoceronte medieval que tá lutando aqui com um sapo, bardo, cantor versus um rinoceronte gigante. E aí você fica ali viajando naquele universo, né? Você agora eu vou estudar o traço do Samurai Jack, por exemplo. Excelente! Aí você põe o Samurai Jack, você assiste, e aí você pausa, você fica desenhando, você estuda o traço, você olha os cenários, você estuda o gestual. Agora eu vou fazer um curso que me ensine a fazer storyboard. A questão é a seguinte, que desenhar é extremamente complexo. Trabalhar com ilustração, com games, com animação é extremamente complexo. Demanda uma quantidade enorme de conhecimento e a tal da habilidade manual. Então a grande parte do trabalho do ilustrador é pesquisar. A grande parte do nosso trabalho é pesquisar, é assistir filmes, é jogar jogos, é assistir animações, é ler livros, é alimentar a criatividade, é ir em museus, é passear em cafés para poder ficar rabiscando, é viajar para poder conhecer outras culturas, observar a embalagem, o desenho das embalagens de vinho, de cerveja, colecionar figurinha, cards de Magic. Então a vida do ilustrador, do artista, é essa, é se divertir, é aumentar, é gerar repertório, repertório visual, repertório cultural, repertório conceitual, repertório histórico. Então um cara que o tempo todo está absorvendo cultura, história, estilos, linguagem, técnicas, e aí ele pega tudo isso que ele está absorvendo e coloca no papel. Ou o cara vai pegar e vai estudar um estilo de animação que ele precisa desenvolver para um curta-metragem que ele está fazendo, daí ele vai estudar, por exemplo, Gravity Falls, que foi feito pela Disney, se eu não me engano. Ninguém sabe o que é arte nem de onde vem, mas uma coisa é certa, eu sou boa nisso!
Aí ele vai ficar assistindo Gravity Falls para entender o design dos personagens, qual que é o timing dessa animação, se ele anima by one, by two, se a animação tem algum tipo de efeito econômico ou em que software foi feito. Então ele vai atrás e vai pesquisar e vai fazer o trabalho manual, o trabalho prático, vai sentar na prancheta e vai fazer isso. Então esse é o trabalho. Se ele está na publicidade, ele vai ter que consultar as novas tendências da ilustração publicitária e assim por diante. E na medida que ele for absorvendo, ele vai colocando em prática, ele vai desenhando. E eventualmente ele vai fazendo alguns cursos também, para poder encurtar esse tempo de aprendizado. Então realmente a gente não trabalha, a gente só se diverte. E ainda tem o pessoal que paga bem, paga caro para a gente poder fazer essas coisas, porque a cabeça do artista é um negócio de louco, é uma cabeça fantástica, né? Aí tem a frase, né? A terceira frase aqui é que desenho não dá dinheiro, que desenhar não dá dinheiro. Realmente, o desenho, ele é, como eu falei, muito complexo. E para você chegar num nível de excelência de desenho, você precisa estudar muito. Então tem todo esse período e as faculdades, elas não ensinam os alunos a desenhar, tá? Quando eu estou falando de ilustração, por exemplo, para livro infantil ou falando de animação, as faculdades, do modo geral, elas são muito rasas. Elas ensinam os alunos de uma maneira muito rasa. Então o cara tem lá uma disciplina de ilustração lá, que ainda depende se o professor domina os fundamentos, que tipo de didática que ele tem, do método que ele usa para ensinar, do estilo que ele traz. Então depende de muitas variáveis que às vezes você aprende só a copiar o professor, ou o cara passa fundamentos tão básicos e aí você acaba não aprendendo o que você realmente precisa aprender. Nenhum aumento de habilidade, nenhuma mutação física, nada! E acaba se frustrando e acaba se sentindo perdido. Acaba fazendo uma faculdade e acaba se sentindo perdido. Que é diferente das faculdades, das profissões mais tradicionais. A medicina é milenar. Você entra no curso de medicina, ele tem toda uma estrutura já que vem de centenas de anos de estudos. Que o cara entra lá, ele tem toda uma sequência e tal. Tem muita procura, né? Sempre vai precisar de médico para poder atuar no mercado. Então cada profissão tem ali a sua faculdade que dá todo o beabá para o cara poder se formar e poder se desenvolver como um profissional. Aí vem aquele período que o cara vai ter que trabalhar para poder desenvolver o seu nome, para poder crescer o seu portfólio, o seu nome, para poder se tornar um grande profissional. Aí a gente vai para a ilustração. O que o cara tem? Uma faculdade de artes visuais ou um design que vai ensinar coisas muito genéricas para ele trabalhar, para ele aprender. Daí o cara faz aquela faculdade, não monta portfólio, não consegue emprego, não tem o mínimo de condições técnicas para atuar no mercado. Aí ele precisa ir atrás de mais cursos. Aí ele vai atrás de desesperado do YouTube para pegar tudo que ele puder gratuito, porque ele não tem dinheiro, e daí ele vai estudar pelo YouTube, encontra canais bons, encontra canais ruins, aí começa a confundir mais ainda a cabeça dele, porque ele não sabe para que lado que vai. Aí ele vai, manda mensagem para artistas, e aí às vezes nem recebe resposta. Mas essa gente deveria ser pacífica. Ou manda currículo para empresas, não recebe resposta, ou os caras dão um comentário negativo. O que acontece com as pessoas? Elas vão trabalhar em outras coisas para poder ganhar dinheiro, para poder pagar paralelamente a formação dele como ilustrador. Então eu não estou falando isso aqui de achismo. Eu já tenho, quase 10 mil alunos que passaram na minha mão. E eu vejo muito essa história acontecer, de pessoas que querem se tornar ilustradores, animadores, mas trabalham como atendentes de shopping, de loja de shopping, ou trabalham no supermercado, fazem concurso público para poder ter algum tipo de renda estável, ou vão virar professor de inglês, ou faz uma faculdade em outra área para poder ganhar um dinheiro e fica levando a carreira de ilustrador em paralelo, até que um dia ele consiga fazer essa transição de carreira, que muitas vezes não acontece, e o cara acaba se aposentando, e aí quando ele se aposenta, ele fala: agora que eu me aposentei, eu vou lá voltar a pintar, a desenhar e etc. E eu tenho muitos alunos assim. Uma grande parte dos meus alunos tem de 50, 55 anos para mais, que são muitas vezes professores de artes ou professores do estado ou do município que se aposentaram e agora têm condições de se dedicar ao desenho, à arte. Então essa é a realidade de quem trabalha realmente com desenho. Então
é muito difícil de você entrar na carreira porque não há uma preparação. Só que aí, por outro lado, eu também tenho testemunho de muitos alunos que com um pouco de direcionamento, um pouco de investimento, transformaram a sua vida, tá? Eu tenho o caso do meu braço direito hoje, que se chama Wagner, que era pescador e saiu lá da ilha dele como pescador, foi trabalhar como porteiro, como segurança de empresas. E aí veio atrás de mim, fez um curso comigo, e em 5 meses estava no mercado de trabalho. E a partir dali, nunca mais fez mais nada do que não fosse desenho. Isso eu estou falando de um cara que começou comigo lá em 2007. Ou seja, vai fazer aí 18 anos que ele está comigo. Stanley, quantos séculos? Na verdade, faz exatamente 1 ano, Roger. Sério? E hoje ele trabalha com tatuagem, ele ilustra dezenas de livros, ele sabe fazer desenho animado, hoje ele é professor na minha escola presencial, professor online, ou seja, é um cara que tem a carreira consolidada, que sustenta a sua família com o desenho. Eu tenho o caso do Gabriel Lucas, que trabalhava com 13 anos como pedreiro, e depois, cansado por ser um trabalho pesado, ele foi trabalhar numa lan house dentro de um shopping. E aí ele foi lá, se inscreveu numa faculdade, percebeu que aquela faculdade não ia ajudar ele da maneira que ele precisava, na velocidade que ele precisava, me encontrou e fez um trabalho de 1 ano comigo, estudando animação, e no final daquele período de 1 ano, ele estava com um portfólio na mão, inscreveu para um estúdio de animação e conseguiu um emprego nesse estúdio de animação. E a partir daí, eu estou falando de um cara que estudou comigo e no final ali de 2018, inscreveu o seu portfólio nessa empresa e começou a carreira dele como animador na Dogzilla. Ou seja, o cara está trabalhando há 5 anos no mercado de animação, mudou completamente a vida dele. Hoje ele só atende clientes de fora do país, ganhando em dólar, e tá muito bem. E eu posso ficar aqui esse vídeo inteiro citando vários casos. Então assim, qual que é a questão? Desenhar dá dinheiro. Eu contei aqui todas as dificuldades, mas eu também estou contando histórias de sucesso de pessoas que realmente queriam, se dedicaram, tiveram um pouco de orientação, né, de uma supervisão minha, e fizeram um portfólio, que é o mais importante, fizeram um portfólio e foram atrás do mercado. E hoje estão se sustentando, estão ganhando muito bem. Então, desenho dá dinheiro? Dá muito dinheiro. Vou ler só alguns dados aqui de algumas áreas para vocês entenderem o quanto que essas áreas movimentam em bilhões no mundo todo. Por exemplo, na área de animação, em 2024, movimentou 180 bilhões de dólares em 2024. A projeção para 2029 é de mais de 300 bilhões. Então, olha o tamanho desse mercado. Vamos falar sobre o mercado de jogos, por exemplo. Em 2024, essa indústria dos jogos movimentou mais de 270 bilhões de dólares. E a projeção para 2029 é de 426 bilhões de dólares. O mercado editorial, que é um pouquinho menor, em 2021 movimentou 9 bilhões de dólares. E em 2031 a previsão é de 12 bilhões de dólares. Ou seja, isso eu estou pegando esses dados do site da Business Research e do Mordor Intelligence, tá? Que eles trazem esses dados. Pode ter alguma variação. Então, para vocês entenderem que a arte, né, do modo geral, ela tem uma cadeia monstruosa de áreas para se trabalhar. Eu não falei dos quadrinhos, eu não falei de caricatura, não falei de uma série de áreas aqui do mercado. Eu falei só aqui de 3 áreas específicas. Então, há uma cadeia enorme de profissionais que é necessária para atuar nesses mercados. Há vaga para todo mundo, porque há uma escassez de profissionais qualificados nesse mercado. Por quê? Porque a formação demanda um cuidado especial. Não há faculdades que façam essa qualificação de uma maneira eficaz. Então, é por isso que há essa grande disparidade, essa grande dificuldade em ganhar, em ser bem sucedido no mercado da ilustração, da animação, dos games, e ao mesmo tempo há inúmeras oportunidades para absorver esses profissionais. Então o que a gente precisa fazer é promover uma boa educação, uma boa formação, orientação para esses jovens ou para essas pessoas que querem realmente mudar de carreira, para que elas possam atuar no mercado e realizar o seu sonho de trabalhar, como a gente falou, não trabalha, de ficar só desenhando, né? Só se divertindo e atuar no mercado artístico. E agora, fica com esse vídeo que eu vou colocar aqui na tela para você saber como que eu estudo os grandes mestres da ilustração. Só clica, continua teus estudos aí e a gente se vê no próximo vídeo.